Olá, esse é o programa 23 da série Paulo Freire Vivo para a TV UFPB. Como você sabe, hoje a gente vai focalizar a segunda parte de um dos livros mais importantes do final da produção do Paulo Freire, que é o livro Pedagogia da Autonomia. Esse livro tem sido usado muito por professores, por estudantes, por estudiosos em geral, da obra do Paulo Freire, e no programa anterior, no programa 22, o programa anterior, a gente focalizou a primeira parte do livro. Você sabe que o livro tem três grandes partes, não é? A primeira que ele coloca como tema geral, não existe docência sem discência. Nós vamos hoje para a segunda parte, que é justamente a questão do conhecimento, não é? Educar, ensinar não é transmitir conhecimento, segundo Paulo Freire, e a terceira parte, que ensinar é uma especificidade humana, não é? Então essas são as três grandes partes que ele divide em tópicos, e hoje a gente vai focalizar especialmente a partir da segunda parte desse livro, não é? Vamos então para os tópicos que esse livro nos chama para tentar entender as propostas do Paulo Freire. E, antes de mais nada, a gente tem que saber que a Pedagogia da Autonomia é um livro síntese, é um livro que o Paulo Freire coloca de uma maneira geral o seu pensamento sobre aprendizagem, sobre ensino, etc., de uma maneira geral. Veja só, o primeiro tópico, ele diz assim, veja só, ensinar exige consciência do inacabado, não é? Ou seja, ensinar exige o entendimento de que o conhecimento é algo que está sempre se renovando, ele está sempre incompleto. E o Paulo Freire faz isso, inclusive, com a sua teoria, com as suas propostas. Para ele, a sua teoria, seus livros, suas ideias, nunca estão completas, elas precisam sempre ser completadas, inclusive com a aderência de outros pensadores. Isso é muito importante para a gente pensar. E esse tema geral, não é? Ensinar não é transmitir conhecimento, você sabe que tem um foco desde a pedagogia do oprimido, onde ele recusa o que ele chama da educação bancária, a educação dos depósitos do conhecimento, e enfatiza muito a educação problematizadora. Isso é muito importante para a gente ver essa sequência e para ser utilizado em sala de aula, como a gente vem pregando há um bom tempo para você que nos acompanha nessa série de programas. O segundo tópico, ele diz assim, ensinar exige reconhecimento de ser condicionado, não é? Condicionado por várias circunstâncias dentro do processo educativo e fora do processo educativo. Para a gente ser didático, essas coisas não se separam, não é? Quando ele diz que nós somos seres condicionados, não somos seres necessariamente determinados. Condicionados é que a gente tem que levar em conta todas essas considerações, não é? Em relação à sociedade, em relação à política, em relação à cultura e as próprias especificidades do fazer pedagógico. E isso é importante para o Paulo Freire para você perceber essa coisa como fundamental, não é? Esse condicionamento que todos nós sofremos, não é? Mas que precisamos pensar e refletir sobre ele e fazer desse reconhecimento, não é, uma porta para se abrir para um conhecimento cada vez maior do conteúdo, da sociedade, das relações culturais. No terceiro ponto dessa segunda parte, que é muito importante, ele diz, ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Esse é um ponto central, não é por outra coisa que esse livro se chama Pedagogia da Autonomia, né? Ele pensa que o conhecimento, que a educação, que a ação cultural que está inerente a ela, deve apostar todas as suas fichas na autonomia do educando, né? Informar pessoas cada vez mais autônomas para buscar conhecimento, para ter suas ideias sobre a sociedade, sobre a família, sobre a rua, sobre o trabalho, sobre todas as coisas que condicionam o ser humano na sua existência. Então isso é importante da gente
da gente entender, não é, no sentido do processo educativo proporcionar autonomia, não é, para o educando, para ele buscar conhecimento e buscar reconhecimento dentro da sociedade. Não é? A escola é vamos dizer, uma fábrica, seria para o Paulo Freire, uma fábrica de autonomias dos educandos, dos educadores, da gestão, etc., que fazem essa escola. É importante que a gente entenda isso e que num terceiro ponto acoplado a isso a gente possa entender, segundo Paulo Freire, que ensinar e aprender exige sempre bom senso, não é? Bom senso. E eu gostaria aqui, nesse ponto, de citar uma fala do Paulo Freire nesse livro Pedagogia da Autonomia, porque eu acho que é importante ressaltar isso. Veja o que ele diz sobre esse tópico específico, ensinar exige bom senso. Ele diz assim: é o meu bom senso que me adverte de exercer a minha autoridade de professor na classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando a produção individual e coletiva do grupo. Isso não é sinal de autoritarismo da minha parte. É a minha autoridade cumprindo o meu dever. Não resolvemos bem ainda entre nós a tensão entre a autoridade e a liberdade. Isso nos coloca uma certa confusão entre autoridade e autoritarismo e entre licença e liberdade. Veja como aparecem nessa citação, não é, conceitos importantes, não é, em relação vamos dizer, a fabricar a autonomia do educando, não é? Para isso precisa ter uma relação de autoridade e liberdade e não de autoritarismo e não de licenciosidade. Paulo Freire é muito preocupado com esses conceitos e é muito preocupado em ver isso ser colocado na prática, ver isso colocado na sala de aula, não é? Ou mesmo fora de aula, em todas as circunstâncias educativas. Não é? Veja que aí se engloba vários conceitos, são vários conceitos que trabalham juntos, não é? Como de autonomia, de autoridade, de liberdade, e a gente podia puxar lá atrás outros vários conceitos, como consciência crítica, como diálogo, como ação dialógica de uma maneira geral, como produção de uma cultura onde os educandos e os educadores são protagonistas principais dela. Num outro ponto importante que a gente precisa ressaltar, o Paulo Freire diz assim: ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Eu acho que é bom repetir, não é? Ensinar exige humildade, exige tolerância e luta na defesa dos direitos dos educadores. Veja como esse tema é atual, não é? Veja como esse tema, apesar do livro ter sido escrito já há uns bons anos, não é? Há 20 anos praticamente, porque ele é de 1996, não é? E a gente vê como isso continua atual. E eu cito Paulo Freire mais uma vez para você ver como é que ele trabalha essa questão principal. Veja só, não é? O meu respeito de professor à pessoa do educando, diz ele, a sua curiosidade, a sua timidez, que não devo agravar com procedimentos inibidores, exige de mim o cultivo da humildade e da tolerância. Como posso respeitar a curiosidade do educando se carente de humildade, de real compreensão do papel da ignorância na busca do saber, temo revelar o meu desconhecimento? Como ser educador, sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender com maior ou menor esforço, como é que eu posso conviver com os diferentes? Como ser educador, se não me envolvo, não desenvolvo em mim a indispensável amorosidade aos educandos, com quem me comprometo, e ao próprio processo formador de que sou parte? Veja só, nessas palavras longas do Paulo Freire, nesse livro, não é? Como está colocado para ele essa relação da humildade, não é? Humildade não é no sentido de baixar a cabeça para os outros nos baterem, humildade é no sentido de reconhecer que o conhecimento é uma coisa provisória, é uma coisa inacabada, não é? É uma coisa que não é detida especificamente por ninguém, não é? Mas ele é parte da nossa consciência,
não é uma coisa definitiva e nem o professor, o educador, a educadora tem posse exclusiva sobre o conhecimento. Por isso, esse trabalho exige humildade e, ao mesmo tempo, tolerância no sentido de, vamos dizer assim, assumir a ingenuidade do educando, do estudante, para com ele ultrapassá-la. Essa é uma fala do Paulo Freire muito interessante, O educador precisa assumir a ingenuidade do educando para com ele ultrapassá-la na direção cada vez mais de um conhecimento mais elaborado, de um conhecimento científico, e isso tem uma importância fundamental para você entender essas posições do Paulo Freire. Veja só, eu estou notando que a gente está fazendo os vários tópicos, mas você precisa entender que esses tópicos estão intimamente relacionados. O Paulo Freire divide esse livro, Pedagogia da Autonomia, em vários tópicos. Isso não quer dizer que eles são isolados, muito pelo contrário, são conceitos que vão se acoplando, desde o começo dessa parte, da segunda parte que a gente está destacando. Educar, então, não é transmitir conhecimento, segundo ele. Educar exige humildade e tolerância por parte do educador. Educar exige bom senso. Ensinar existe uma consciência que o aprender está sempre colado nela. São esses conceitos, então, que vêm como um todo ser relacionados para fazer essa segunda parte do livro. Mas a gente vai continuar daqui a pouco, no segundo bloco desse programa, a explorar essa parte do livro, então, Pedagogia da Autonomia. Vamos continuar então a Pedagogia da Autonomia. Estamos no bloco 2 desse programa e estamos também na segunda parte do livro, que tem como tema geral ensinar não é transmitir conhecimento, e a gente vem explorando no primeiro bloco esses conceitos que o Paulo Freire coloca sobre autonomia, sobre humildade, sobre tolerância, sobre diálogo nessa perseguição, vamos dizer assim, da autonomia do educando no seu trajeto educativo. Um outro ponto para destacar, que faltou no primeiro bloco, em relação a ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, você sabe que esse é um ponto fundamental. O Brasil já teve um certo realce em relação ao trabalho dos educadores, dos professores, das professoras, mas eu acho que todo mundo concorda que nos últimos tempos, nos últimos anos, podemos dizer nas últimas décadas, esse foco fundamental, esses direitos dos educadores, que são muito importantes para que a educação fique cada vez mais qualificada e mais importante para os educandos e para a sociedade de uma maneira geral, muitos desses direitos têm ficado em segundo plano. E isso é um ponto constante um foco importante que a gente não pode perder. Você vê muito se falar sobre isso, sobre a importância dos professores, das professoras, etc., mas muitos direitos desses profissionais são negados constantemente e o Paulo Freire ressalta isso como fundamental para a qualificação da educação. Um outro ponto importante que o Paulo Freire destaca, o 2.6, nessa parte que eu estou colocando, ensinar exige a apreensão da realidade. O ensinar não se relaciona a conteúdos deslocados da realidade social, cultural, política, econômica. Ele precisa estar sempre relacionado a isso. Não existe, você sabe, segundo Paulo Freire, conteúdos neutros. E por isso a gente precisa sempre entender as vinculações dos conteúdos
não é, da escola ou fora da escola, com essa realidade mais ampliada que a gente vive, não é, nos dias de hoje e nos dias circunstanciais que vamos viver na sequência. Então ele diz assim, olha só, especificamente humana, a educação é gnosiológica, é diretiva, por isso é política, é artística e moral, serve-se de meios, de técnicas, envolve frustrações, medos, desejos. Exige de mim, como professor, uma competência geral, um saber de sua natureza e saberes especiais ligados à minha atividade docente. Como professor, se a minha opção é progressista e venho sendo coerente com ela, não posso permitir, a ingenuidade de pensar-me igual ao educando, desconhecer a especificidade da tarefa do professor, não posso, por outro lado, negar que o meu papel fundamental é contribuir positivamente para que o educando vá sendo artífice de sua formação com a ajuda necessária do educador. Está bem claro aí nessa colocação, fiz questão de citar, o papel que o Paulo Freire reserva, pensa para os professores, as professoras, os educadores e educadoras. É contribuir, diz ele, para a autonomia do educando, contribuir para que o educando cada vez mais saiba buscar conhecimento. Através de métodos ativos, através do diálogo, através de uma abertura importante na relação educador-educando, como ele disse lá atrás, com tolerância, com humildade, com diálogo, com consciência crítica, tudo isso visando um crescimento do educando em busca do conhecimento e que ele cada vez mais saiba trabalhar com isso, Você sabe já, desde muito antes, que o Paulo Freire se recusa a apoiar a ideia de que ensinar e aprender é focado na transmissão do conhecimento. E esse é um ponto muito importante para a gente refletir. Todos os professores e professoras, sejam professores das séries iniciais até a pós-graduação, das primeiras séries até o mestrado, o doutorado, essa importância é muito grande de ler o Paulo Freire e ler especificamente a Pedagogia da Autonomia para pensar sobre isso e, além de pensar, praticar. O Paulo Freire sempre diz que a melhor maneira de pensar certo é pensar a prática, para ajudá-la, para contribuir para que ela melhore, e isso é fundamental. E nessa última fala que eu citei do Paulo Freire, está bem claro o papel que ele reserva, então, aos educadores e às educadoras no sentido de incentivar, de promover o conhecimento para o educando se apossar dele, não na transmissão, mas na problematização dos conteúdos, da realidade que a gente vivencia. Um outro ponto fundamental, ressaltando mais uma vez, repetindo mais uma vez, esses pontos para o Paulo Freire não são isolados, mas são somatórios e estão entrelaçados entre si. Um novo ponto que ele diz é: ensinar exige alegria e esperança. Alguém poderia dizer, mas como é que eu vou chegar numa sala de aula alegre, esperançoso, com tudo isso que está acontecendo? Para ele, isso é uma especificidade dos seres humanos. O fato de vermos desafios acontecendo, de enxergarmos aí dificuldades de todas as montas, não deve fazer com que o trabalho do professor, da professora, seja um trabalho carrancudo, um trabalho triste, um trabalho não esperançoso. Se a gente não tiver esperança na educação, vamos ter esperança em que especificamente? Essa é a ideia do Paulo Freire. E eu queria citar a fala dele para você ver como é contundente essa fala. Veja só. Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos que se põem à nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que a ela se justaponha.
A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição, diz ele, se inacabado e consciente do inacabado, primeiro o ser humano não se inscrevesse e não se achasse predisposto a participar de movimento constante de busca e segundo se buscasse sem esperança. Veja só como é importante essa fala. Não é? Isso vai se remeter, inclusive, a um livro que vamos usar na continuidade do nosso trabalho, que é a Pedagogia da Esperança. Para o Paulo Freire, a esperança é uma coisa específica do ser humano em todas as situações, não é? Especialmente nas situações mais difíceis e mais desafiadoras, não é? E para ele isso faz parte do ser humano como uma coisa intrínseca à sua natureza, não é? Como ser humano e produtor de cultura. Mas veja como ele continua isso. Não é? A desesperança é a negação da esperança. A esperança é uma espécie de ímpeto natural, possível e necessário, e a desesperança é o aborto desse ímpeto. A esperança é um condicionamento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não haveria história, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo problematizado e não pré-dado. A inexorabilidade do futuro é a negação da história. Aqui tem um conceito fundamental para o Paulo Freire, que ele mistura essa questão da esperança com o conceito da história como possibilidade. A história para ele não é um pré-dado, um determinado ponto que os humanos não têm nada o que fazer. Não é? Os humanos fazem a sua história, são condicionados pela sua história, não é? Então para ele a história é sempre um campo de possibilidades e por isso mesmo um campo de esperança, não é? Um campo que os seres humanos, não é, têm condições de construir. Não é? E isso é importante para ele, não existe essa construção sem a participação da educação. Não é que para ele a educação determine tudo, possa tudo, resolva tudo, mas para ele a educação é uma parte fundamental dessa construção histórica de esperança, de alegria, de diálogo, de autonomia, de humildade, de tolerância, de consciência crítica, como ele vem trazendo desde o começo, e você sabe porque está acompanhando essa série com a gente desses vários programas. Veja só mais 2 pontos para a gente fechar essa segunda parte, não é? Um ponto fundamental que ele diz como continuidade, ligada ao que eu coloquei anteriormente, é ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, não é? Eu acho que certamente em pleno século XXI vivemos um tempo onde a desesperança é uma das coisas que nos assola no sentido diário, no sentido cotidiano. Não é? Paulo Freire não vem propor para a gente uma esperança descabida ou uma esperança alienada, vamos dizer assim. Para ele, a esperança é parte da possibilidade de que as mudanças sociais, econômicas, culturais, políticas, educacionais são concretas, são possibilidades concretas. Não é? É como se ele colocasse para a gente uma utopia, mas não uma utopia impossível. Não é? Aqui poderíamos usar um conceito que ele gostava muito de usar, que é o inédito viável. Quer dizer, é inédito no sentido que não existe ainda, mas que é viável porque é fundamentada na possibilidade concreta dos seres humanos modificarem a história, a sua história e a história do coletivo ao qual ele pertence. Não é? Isso é fundamental para o Paulo Freire e eu acho que é fundamental para a gente, para os educadores, para as educadoras que trabalham com esse potencial todo, não é? Potencial todo que é o potencial da educação. Eu queria repetir, para ele a esperança, a possibilidade da mudança histórica, mudança social, não é uma coisa romântica ou idealista ou fora de qualquer contexto ou realidade. Para ele é uma coisa concreta,
não é? E ele sempre dizia que o que a gente não pode fazer hoje, a gente deve fazer o máximo que consegue, o que a gente não conseguiria hoje, mas deveria fazer então o máximo que a gente consiga para que num futuro próximo as coisas mudem e as coisas continuem no sentido de proporcionar à grande população uma educação mais qualificada, uma educação que leve o ser humano à sua autonomia, como ele sempre coloca nesse livro. Um ponto final dessa segunda parte, também ligado a tudo que a gente vem trazendo, ensinar exige curiosidade, né? Ensinar exige curiosidade. Uma das coisas que a gente quase tem um consenso geral é que muitas vezes as práticas educativas, incluindo as práticas escolares, ao invés de aguçar a curiosidade, a busca do conhecimento, não é? A pesquisa, não é? A experimentação, muitas vezes faz exatamente o contrário, não é? Muitas vezes, quantos de nós já não ouvimos a expressão, deixe de ser curioso, menino? Olha só, deixe de ser curioso, menino, não é? Como uma reprimenda, quando isso devia ser incentivado. A curiosidade, não é? A questão de busca do conhecimento, a questão de querer saber mais, não é? De querer aprofundar o seu conhecimento é fundamental, não é? E nós muitas vezes, constantemente, ouvimos até de professores e professoras esse absurdo que deixe de ser curioso, menino, não é? Deixe de ser curiosa, menina, não é? No sentido de repressão até, não é? Dessa busca do conhecimento como coisa principal, não é? Essa busca do conhecimento que para o Paulo Freire é uma coisa essencial justamente como parte da pedagogia da autonomia, que também é uma pedagogia da consciência crítica, do diálogo, da tolerância, da humildade, como vimos o Paulo Freire destacar nesse programa. Isso é fundamental, eu acho que você entende como fundamental, e isso compôs, então, essa segunda parte do livro Pedagogia da Autonomia, e no próximo programa vamos para a terceira parte da Pedagogia da Autonomia, que é justamente o destaque que ele dá como ensinar é parte da especificidade humana, não é? No próximo programa, então, estaremos juntos para focalizar a terceira parte desse livro Pedagogia da Autonomia.